Olá, tudo bom, gente? A grande histeria do Laranja do Norte, que é o Donald Trump, o pato, o pessoal acha que é por causa do Bolsonaro. Vocês viram que o Trump negou que tenha uma amizade sólida com o facada falsa, né? Já o Bolsonaro, alguns anos antes, falou que amava o Trump, né? I love you. Foi uma das cenas mais constrangedoras que eu já vi na minha vida. Mas a verdade mesmo do que o Trump tá histérico, tá loucão, é por causa de uma sigla chamada BRICS, que a partir de 2025, 2024, 2025, ele é chamado agora de BRICS+, BRICS Plus. Por quê? O que é BRICS? BRICS é um grupo de países de economias emergentes, aquelas cujo peso no, no mercado global já causa um certo impacto. Então, o BRICS ele foi criado em 2001, né, por Brasil, Rússia, Índia e China, que são hoje economias de peso mesmo no mundo. Né? O Brasil está por volta da oitava, a China segunda e a Índia ali por quinta economia, né? E a Rússia tem um peso militar também muito grande. Então, ele se expandiu, a primeira expansão do BRICS foi 10 anos depois, 2011, com a adesão da África do Sul. E, recentemente, novos membros foram entrando, como Irã, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes, Etiópia e Indonésia. Indonésia esta que em abril também foi ameaçada pelo Tio Sam quanto o seu sistema de pagamentos. Alguma coisa parecida com o Pix, sabe? Isso aí vai ser o que nós vamos fechar o nosso vídeo de hoje, né? O liberalismo de Araque dos Estados Unidos, né? Que eles são liberais para os outros, mas com eles são extremamente protecionistas, ou seja, eles defendem com unhas e dentes o seu mercado interno e também a sua indústria, né? Então, o objetivo dos BRICS, o grande objetivo dos BRICS é o quê? Quebrar a bipolarização mundial. O que é a bipolarização? Desde que a Segunda Guerra acabou, as duas grandes superpotências da época, a partir de 1947, o mundo ele passa a ter dois grandes blocos que vão se contrapor, que são os países capitalistas e os países socialistas. Tanto que se falava o quê? Em primeiro mundo e em segundo mundo. Essa classificação vingou até 1989, com a queda do Muro de Berlim, né? Então a gente vê isso aí, né? Durante décadas, o mundo estava sob a influência de duas grandes superpotências, ou os Estados Unidos ou a antiga União Soviética, né? Então esse mundo ele era bipolar, né? Que nesse tempo também apareceu o conceito de Guerra Fria. O que é Guerra Fria? Aquele estado do mundo em que um conflito era algo sempre esperado, mas nunca acontecido de fato, né? As grandes superpotências elas nunca se enfrentaram de fato, mas as suas áreas de influência sim. Tanto que houve uma série de golpes militares pela América Latina para quê? Para salvaguardar uma área de influência tradicional dos Estados Unidos. Desde que os Estados Unidos, né, começaram essa sanha expansionista com o Big Stick ou a doutrina Monroe, que é o que? A América para os americanos. Aí já houve um certo conflito na palavra americano. A América para os americanos, que os Estados Unidos falava, era o que? A América como um quintal para eles.
né? Só que a palavra americano não é quem nasce nos Estados Unidos. Quem nasce nos Estados Unidos é estadunidense, né? Então, os Estados Unidos são apenas estadunidenses, ou tem um termo, digamos, mais pejorativo, algo depreciativo, que são os Yankees, né? Que vem lá, digamos assim, que essa palavra ela tem uma etimologia meio incerta, né? Yankee, segundo a teoria mais aceita, era um apelido depreciativo, ou seja, de cunho negativo, dado pelos holandeses para os colonos ingleses, especialmente ao redor de Nova York. Então, Yankee é algo que é ruim, brega, cafona, né, feio. Né? Então, os Estados Unidos são estadunidenses, nem são norte-americanos. Porque se eu falar em norte-americano, o que eu devo pensar? México, Estados Unidos e Canadá. E americanos são aquelas pessoas que nascem desde o Estreito de Bering, lá no Alasca, até a Terra do Fogo, lá no Chile, na Argentina, ou seja, todos os países da América. Americanos somos nós. Eu sou americano. Você que está me ouvindo pode também ser americano, aquele que nasce na América. Tranquilo? Então, o BRICS, ele é uma tentativa do quê? De sepultar aquele mundo bipolar, em que os países estavam se organizando sob a influência de dois grandes países que são as superpotências. Com a queda da União Soviética em 1991, meio que deu aquela sensação de que os Estados Unidos seriam o único xerife do planeta. Claro, mas todo o império chega ao fim, né, gente? Roma, que foi o maior império da antiguidade, durou 1000 anos, quase. Né? Então, a gente vê que os Estados Unidos também já tem um certo... Os Estados Unidos são o país mais rico do mundo, tem mais ou menos uns 150 anos, mais ou menos. Né? Então, já está no seu processo de derrocada, de decadência. Tranquilinho? Então, o BRICS é o quê? A tentativa de fugir dessa opressão norte-americana. Por quê? Porque o mundo, se continuasse sob o guarda-chuva norte-americano, estaria frito. Porque sobe um governo de extrema direita, que é o quê? Fascista, racista, é misógino, ou seja, ódio contra as mulheres. Né? Então, se o mundo ficar à mercê disso, que lugar terrível. E os Estados Unidos, sob o guarda-chuva de Trump, ele não aceita nada que interfira supostamente na economia dele, principalmente acordos ambientais, né? É como se fosse um bolsonarismo que fala inglês, né? Tudo é mimimi, é frescura, eles assim censuram livros, há uma série de livros que estão sendo censurados neste momento lá nos Estados Unidos, mas isso aí é matéria para um outro vídeo e eu tenho alguns deles e eu posso falar num outro vídeo, é bem interessante isso. Então a gente vai falar um pouquinho do BRICS. Olha lá, o BRICS, mais uma manchete falando do BRICS. PIB, Produto Interno Bruto, ou seja, o conjunto de riquezas produzidas dentro da fronteira de um país. PIB do BRICS segue superior à média mundial e representa 40% da economia global. A taxa de crescimento do BRICS é mais do que o dobro do G7, que são o grupo das 7 maiores economias do mundo. Vocês estão vendo que não é brinquedo. Claro que é mais impulsionado pela China, que apesar de tudo, em um ano ruim, a China cresce 5% por ano. Né? Então a gente vê isso aí como uma coisa que o BRICS veio para arrasar mesmo. E aqui um gráfico que eu peguei de uma agência de economia lá dos Estados Unidos mesmo. Deixa eu me baixar aqui para vocês verem. Ó, o BRICS Plus, que é o BRICS+, né, com a adesão de novos membros, e os países do G7, sobre o produto interno bruto e o poder de compra. Vamos analisar esse gráfico juntos? Vamos, ó. Ele começa aqui, ó, nos anos 2000.
era uma distância imensa. Vocês estão vendo que o G7 está lá em cima e o BRICS aqui, ó, bonitinho. Vai acontecer o quê? A partir de 2013, a distância entre o BRICS e o G7 começa a ficar extremamente pequena, extremamente tênue. Aí chega um ano ali, que é 2018 para 2019, o BRICS passa. O PIB do BRICS passa o G7, as 7 maiores economias do mundo, que se concentram nos Estados Unidos e na Europa. E aí esse fosso começa a mudar de lado. Parece que o jogo mudou, não é mesmo? Os BRICS eles estão abrindo uma vantagem sobre o G7. E isso aí se torna mais claro com esses dados que eu trouxe aqui. Opa, calma aí, gente, desculpa. Ai, meu Deus. Deixa eu desfazer isso aqui. Desfazer. Opa, tá aqui. Eu tinha excluído sem querer, meus amores. Vamos lá, então. Aí eu vou mostrar para vocês o peso demográfico do BRICS. O peso em tudo. Vamos aumentar, aumenta. Vou aumentar bastante para a gente ter acesso a esses dados aqui. Deixa eu aumentar aqui também. Olha lá. Vamos aumentar aqui. Ó. Vocês estão vendo bonitinho aí para vocês. Calma aí. Deixa eu alterar aqui, né? Fazer vídeo ao vivo é isso, né, gente? A gente sofre algumas coisinhas, né? Eu ainda não tenho uma equipe que me ajude a fazer o vídeo. População. O BRICS representa praticamente metade da população mundial. Esse peso é bastante influenciado pela China, que hoje é o segundo país mais populoso do mundo, e pela Índia, que assumiu o posto de nação mais populosa do planeta. A China e a Índia juntos são praticamente quase 3 bilhões de pessoas, muita gente, e tem um potencial de crescimento muito grande, né? Não é que nem na Europa e nos Estados Unidos, que meio que já chegou quase no limite do poder de compra das pessoas. Agora, a China e a Índia, e também nós aqui, o Brasil, nós temos possibilidade de aumento de consumo ainda muito grande. Território. 40% quase do mundo pertence ao BRICS. Então, nós temos um peso tanto demográfico, ou seja, em termos de população, e também em termos de área, que impacta no planeta. Então, o BRICS concentra mais de 40% do petróleo do mundo, 36% do gás natural do mundo, quase 79% do carvão e 72% das terras raras do planeta. Por isso que os Estados Unidos está esperneando, gente, porque é o canto do cisne. Quando o cisne está prestes a falecer, ele solta um canto fantástico. E o agronegócio, que o pessoal adora falar do agro, né? Então, nós vamos ver aqui o agronegócio e o BRICS. Milho, 43% do milho do mundo está sendo produzido no BRICS. Vocês estão vendo? Carne de frango também. 41% da carne de frango vem do BRICS. Porquinho, 56% da carne vem do BRICS. Arroz, mais de 60%. Soja, mais da metade. Trigo, praticamente metade vem do BRICS. Batata, metade vem do BRICS. Laranja, quase 60% vem do BRICS. Leite de vaca, uma parcela importante, 34%. A carne de boi e de vaca, 32%. A carne de ovelha, 43%. E a carne caprina de cabra, 61% vem do BRICS, gente. Vocês estão vendo, então? Então, os 10 países do BRICS concentram o quê? 10% das terras do mundo. Das terras, o quê? Das terras agricultáveis do mundo, né? Temos aí o BRICS, então, como uma força muito grande no setor primário, né? Então, a gente vê isso aí como também impacto em um mundo em que
essas mudanças climáticas e a possibilidade de alimentos sendo racionados. Então, os Estados Unidos estão fazendo o quê? Eles estão inventando coisinha para eles punirem os países do BRICS. Só que o Trump, com essas medidas agressivas, jogam o BRICS em uma jogada fatal de excluir o dólar das suas negociações. Se isso acontecer, vai ter um impacto, né, de alguns meses nos 10 países do BRICS, né, mas os Estados Unidos estão condenados. E agora os Estados Unidos está inventando coisa para o Brasil, que é, digamos, o país mais importante do hemisfério sul do mundo, né? O sul, que durante muito tempo foi considerado uma área de países pobres, em contraposição ao norte, que é considerado a terra de países ricos. Agora esse mundo está torto. Nós temos países do sul que estão reivindicando o seu papel na economia mundial. Então, Trump, o canto do cisne, é um anúncio de que mais um império cai e a emergência de um novo líder mundial. E os Estados Unidos, com essa coisa de o PIX, agora a grande aposta dos Estados Unidos para dizer que manda em algo é o PIX. O PIX digamos, uma concorrência desleal com os Estados Unidos, porque lá eles pagam imposto nas suas transações econômicas de qualquer valor. Aqui queria-se colocar imposto em transações de milionários, não de você, querido, que um Pix de 5 mil, isso aí é café pequeno. A galera quer taxar Pix de 10 milhões, 40 milhões, que é impensável para nós. Né? Não você, pangaré, que acha que ganhando 10, 15 mil é rico. Não, você não é rico. Você é um pobre premium. Você é um pobre prêmio plus. Se você ganhar 20 mil, 30 mil, aí é pobre prêmio plus, tá? Mas continua sendo pobre. Porque se você ficar dodói, as suas economias duram um certo tempo. Mas depois você vai passar fome porque você não é dono dos meios de produção, tá bom? Então, os Estados Unidos é o quê? O baluarte do liberalismo. Vocês lembram o que é liberalismo? São ideologias econômicas. O liberalismo surge quando? Surge no século XVIII, em oposição ao mercantilismo, que foi a primeira fase do capitalismo na modernidade, a partir da queda de Constantinopla, que aí a Europa entra na colonização do novo mundo, América, e aí os estados assumem o controle da economia. O mercantilismo é o quê? É aquela intervenção do Estado de forma muito forte. Vai proteger os negócios dos países que estavam na pauta da relevância econômica mundial. E aí o liberalismo veio para dar um fim nisso. Chega de Estado intervindo, que a economia gera riqueza por ela mesma, sozinha. A riqueza vai ser distribuída de forma natural pelo capitalismo. Jura, né, bem? Só sonha. Então, o liberalismo defende o quê? Liberdade individual, incluindo o quê? Liberdade de expressão, de religião, de imprensa e de associação. Essa parte até que é bonitinha. Só que a gente vê que isso não é verdade, isso não é praticado. Porque quem tem dinheiro não quer que quem não tenha dinheiro tenha liberdade de expressão. Claro, né, gente? Porque as ideias são o meio mais eficaz de controlar as massas. Né? Ideologia, que eles falam que ideologia só é da esquerda, não. A direita tem uma ideologia sonsa, aquela que acha que não está sendo vista, mas está ali. Né? Defender bilionário, isso aí faz parte de um artifício da ideologia da direita, de naturalizar o mundo desigual. A gente naturaliza e aí a gente não se revolta, porque é natural, Deus quis assim. Igualdade perante a lei e direitos civis. Isso o liberalismo clássico prega. Só que quem é que faz as leis? A galera rica, branca, hétero, cristã. Tudo que for diferente
Não, isso aí não faz parte do nosso mundo, sinto muito. Livre mercado e economia de mercado, ou seja, todo mundo vai negociar da forma que bem entender. Dá para negociar do mesmo jeito, assim, funcionários e patrões? Não, não dá. Governo constitucional, uma constituição forte, ok, legal. E a proteção à propriedade privada. Isso aí o liberalismo pregou muito. E aí vem o neoliberalismo, a partir da década de 70, quando o liberalismo estava entrando em decadência por causa do estado de bem-estar social, que foi uma coisa que o próprio Estados Unidos, né, adotou depois da crise de 29, que o Estado estava, né, fornecendo insumos para a economia crescer e também cuidando da população, porque o liberalismo não tinha dado certo nesse sentido, foi o liberalismo que conduziu a crise de 29, aceita que dói menos. Aí vem o neoliberalismo na década de 70, que é imposto ao sul pobre, naquela época, como o quê? ênfase na liberdade econômica de novo e privatização de empresas estatais, porque o mercado é mais eficiente, o mercado vai dar todas as nossas todos os nossos serviços de forma ímpar. Será, gente? Olha São Paulo quando chove, fica sem luz durante horas. Olha a Sabesp, que já foi uma das melhores empresas de tratamento de água do mundo e foi privatizada pelo cara de areia mijada, vulgo Tarcísio de Freitas, que a Sabesp, a conta de água aumentou absurdamente, ou seja, não houve diminuição do preço, né? Porque o neoliberalismo fala que o mercado ajusta o preço, ajusta para os ricos, né, gente? E há pouco tempo passou uma reportagem em Hortolândia, na Grande Campinas, falando que a água está fedendo lá. Será mesmo que a iniciativa privada se preocupa com a população? E os Estados Unidos são liberais? Não são. Eles são protecionistas. Eles querem defender o seu quinhão, o seu quintal. Agora, se outro país inventa uma coisa melhor, como é o caso do Pix, né, que não foi inventado pelo Bolsonaro, né, que isso aí já era uma coisa já no governo do Temer e que foi uma tecnologia feita pelo Banco Central e pelo Banco do Brasil e foi implementada sem interferência do facada falsa, tá? Então, os Estados Unidos é um velho hipócrita, um velho babão, que, sinto muito, está prestes a falecer.